Primeiro de todo mundo. Ô, Simon, mas você viu o Guilherme, Simon? Claquete. Viu Hã? os cachos do Guilherme? É, tem os cachinhos do Guilherme também, ele ficou Vai se chateado. fuder, Marcos. Coloca O Guilherme é presente o aí, mais por invejoso. favor. Botou presente? Pode botar, tá à Relaxei, vontade. doutor, relaxei. Show. Agora, vou falar um negócio para vocês muito importante, que não é culpa do Simon, não fui eu que fiz isso, foi um cara chamado Graham Bell, né? Vocês já conhecem ele provavelmente daquela historinha do quem inventou o telefone, né? Ele está associado a isso. O que que o nosso querido Bell queria, né? O Bell queria uma medida do nível de vibração do tímpano que não fosse, olha que sacanagem, que não fosse um número em função de potência de 10. Ou seja, ele não queria que fosse um número exponencial. Perfeito? Porque, veja bem, você começa a escutar a partir do momento que o seu tímpano capta a primeira vibração. Isso é o limiar de audibilidade. E quanto que ele vale falando de intensidade? Ó, ele vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Mas o que o Bell queria era transformar esse número em zero, para começar um nível de vibração sonoro, chamado por ele de nível sonoro, que vai representar o nível de vibração sonora ali no tímpano, né? Conhecido em muitos lugares como beta, em outros como N maiúsculo, N de nível sonoro, tá? Vou colocar esse porque é a maioria dos lugares, e ele vem fazer uma medida para a gente do nível de vibração. Ok? Então, veja bem, ele não é uma medida da intensidade. Não é intensidade. O que é intensidade? É a energia que chega no seu tímpano. Porém, você concorda comigo que se chegar pequena energia, o tímpano vibra pouco? Se chegar muita energia, o tímpano vibra muito? Então, é claro que esse nível vibracional, esse nível de vibração do tímpano, está ligado com a intensidade. Só que o nosso querido Bell só queria sair daquele exponencial. Ele queria fazer isso aqui, ó. A partir de agora, nós temos uma nova grandeza, uma nova unidade, onde, a partir de zero, eu começo a escutar. Então, qual é o limiar da audibilidade? É o zero. Abaixo de zero, silêncio. Não é até mais fácil a gente pensar assim, né? Num limite inferior como sendo zero, né? E não 10 elevado a menos 12? Só que, claro, que a gente está falando de uma nova grandeza. Então, é uma nova unidade de medida. Isso aqui relaciona com aquele 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Eu posso até colocar aqui embaixo, ó. 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Mas agora, nessa nova medição, ele vale zero. E aqui é o limiar da audibilidade. E claramente, lá na frente vai ter o limiar da dor também. Só que, perguntinha aí, talvez você consiga me responder. Como é que eu faço para transformar uma potência de 10 em um número inteiro? Está na ponta da língua. Vamos lá, matemáticos. Como é que eu faço para transformar a potência de 10 em um número inteiro? Que função eu vou usar? Não é culpa minha, viu? Graham Bell. Como é que eu faço para transformar potência de 10 em um número inteiro? Fala, Teixeira. O que eu uso aí quando eu quero trabalhar com a função exponencial? Qual que é o argumento que eu uso para tirar de potência, né, fazer transformar 10 a menos 12 em zero, um número inteiro? Do mesmo jeito, o limiar da dor também, que é 10 a 0, né? Também vai ser transformado em um valor ali, em um número, que a gente vai fazer a transformação agorinha. E aí, o que eu uso? Qual que é essa função inversa, tirar do exponencial? Não, Hã? lembro não. Não lembra?
É o mesmo que função exponencial também chamada de neperiana, também chamada de... Está na ponta da língua. Tá na ponta da sua língua. Eu vou ajudar vocês então, para ver se vocês descobrem. Começa com log. Nossa, logaritmo. Nossa. Não ia lembrar nunca, velho. Nunca. Foi lá, nossa. Ah, que saco, velho. O cara vem com logaritmo pra cima da gente. Meu Deus do céu. Não é que Nossa, fala log... desenterrou esse assunto. Fala log, não dá uma coçada na cadeira aí? Amados, o nível sonoro, conhecido por beta, é calculado como sendo 10 vezes log de I sobre I0. É o log de divisão ainda, hein? Aonde I0 é o chamado limiar da audibilidade. Esse é o I0, perfeito? E quem é o I? A intensidade local, né? Do local que ele vai pedir você para calcular. Intensidade local. E é essa equação que está naquele programinha de computador, né, naquele programinha que está linkado ao aparelho chamado decibelímetro, muito utilizado, por exemplo, pela própria polícia, né, para observar o incômodo na vizinhança, né, o barulho excessivo em um determinado local. Então, você já entende que nós estamos falando aqui daquela unidade chamada decibel. Bel maiúsculo em homenagem ao cientista, né? Graham Bell. O deci é justamente 10 elevado a menos 1. Decibel é sobre 10 de decímetro, não tem? Decímetro, centímetro, milímetro. O deci do decibel, tem gente que acha que é uma coisa só, mas não é. Só acontece por causa desse 10. Se acredita que esse beta é dado em Bell, só que quando você coloca o 10 na equação, esse 10 não vai passar para cá dividindo? E quanto que é Bell dividido por 10? Decibel. Decibel. É 10 a menos 1 Bell, que é a mesma coisa aqui, decibel, já que essa é a potência chamada deci. É só por isso. Até coloco para você essa observação, porque essa fórmula já apareceu em muitos vestibulares, né? Ele já entrega para você essa equação. Não é uma equação assim que, claro, em um exercício ou outro você vai precisar lembrar, mas em muito vestibular ela foi entregue, foi dada, mas quando ela foi cobrada no Enem, por exemplo, em uma das vezes, não veio 10. Não veio 10. E as respostas estavam todas em decibel. O cara tinha que dividir por 10 o resultado depois. Ou botar 10 na equação, lembrar de pôr 10. Porque se não vem o 10 aqui na equação, a gente está calculando Bell. Se vem o 10, decibel. Ok? Simples assim. Então, meu amado, do que você precisa para calcular o nível sonoro que está chegando na sua casa? Né, através da música de um vizinho, ou da sua televisão, ou de uma festa, ou de um carro, né, ou de um barulho qualquer do dia a dia. Né? Se você tiver o aplicativo, né, o decibelímetro, que dá para baixar, praticamente todo celular tem, você consegue... Todo celular tem não, né? Você consegue baixar, você pode pegar, por exemplo, o nível de ruído sonoro, o nível de ruído sonoro no dia a dia. Né? Você pode observar o ruído ao meio-dia, como é, o ruído às 6 da manhã, o ruído à meia-noite, para você comparar como que é o ruído natural. Não precisa de ninguém estar aí fazendo barulho, não. Os barulhos naturais do dia a dia, você consegue calcular. Do que você vai precisar se for fazer à mão? Da intensidade chamada limiar de audibilidade, que eu estou combinando com você 10 a menos 12, é o que vai ficar aqui de baixo, e aqui em cima a intensidade do local que você está medindo. Né? Por isso que o decibelímetro se aponta para aquele lugar, ele recebe a intensidade, né, a energia local, e aí ele faz o cálculo através do programinha, né, através da programação que está dentro dele. Então, é assim que você vai calcular o nível sonoro. E é claro, Como né? que ele chegou a esse Eu não sei zero? se você concorda. Como que chegou aonde?
Esse zero aí. Vou mostrar para você agora. Vou mostrar para você agora como calcular, até para a gente relembrar as duas regrinhas de log que a gente vai precisar aqui. Porque você vai ficar doido, né? Simon, log, e aí eu já sei que muita gente deu urticária na cadeira. Não precisa ficar doido, não. Porque a gente só precisa lembrar de duas regras de log. E aí você vai ficar fino aqui comigo até o final, tá bom? Só se liga aí um pouquinho. Então, gostaria que você entendesse que o beta está todo relacionado com a intensidade. Só pelo amor de Deus, não vem com aquela história de que o nível sonoro e a intensidade é diretamente proporcional, porque isso aqui não é uma função linear. Isso aqui é uma função logarítmica. Então, não é o mesmo tratamento. Exemplo, vou te dar um exemplo, né? Um exercício que a gente vai resolver daqui a pouco. Por isso que eu estou falando um pouco mais rápido. Né? No estádio de futebol, uma pessoa consegue gritar na hora do gol 40 decibéis. Perfeito? Uma pessoa consegue gritar 40 decibéis. Porém, no momento do gol, 40 mil torcedores gritam na mesma intensidade. Ou seja, 40 mil torcedores gritam 40 decibéis. Qual é o nível sonoro total desses 40 mil torcedores? Eu posso simplesmente multiplicar 40 mil por 40? Numa relação linear, se um grita 40 decibéis, 40 mil vão gritar 40 mil vezes 40. Eu posso fazer uma coisa dessa? Pode? De jeito nenhum. Por que eu não posso? Porque isso aqui não é uma função do tipo y igual a ax, aonde a é uma constante e y e x variam de acordo com uma função de primeiro grau. Eu não sei se você concorda, mas para esse beta chegar naquele i, ele passa por um log no meio do caminho. Então, é uma função logarítmica. Então, tem um jeito para resolver essa charada que eu vou mostrar para você agora, tá? Uma charada que já apareceu muitas vezes no vestibular. Se um torcedor grita tanto, 100 mil gritam quanto? Tá doido? Tem uma forma para a gente resolver essa brincadeira, perfeito? Então, tá aqui a equação. Primeira relação que eu preciso compreender para o log. O Dan me perguntou, como é que ele chegou nesse zero? Assim, beta, vamos botar aqui, setinha, beta igual a 10, log de I sobre I0. A intensidade I0 é 10 a menos 12, padrão, correto? E a intensidade local no limiar da audibilidade tem que ser 10 a menos 12 também. Tranquilo? Então, a intensidade local num lugar de limiar de audibilidade é 10 a menos 12. E a intensidade, que é o limiar de audibilidade, sempre 10 a menos 12. Aqui embaixo nunca vai mudar. 10 a menos 12 sempre. Mas então sempre as duas vão ser iguais? Não, de jeito nenhum. Porque agora então, eu estou calculando, é Dan, você vai entender, segura só um pouquinho. Aqui embaixo sempre é 10 a menos 12, é o limiar. Só que agora, nesse primeiro cálculo, eu estou calculando o nível sonoro em um local em que a intensidade naquele local é igual ao limiar de audibilidade. Mas daqui a pouco eu vou calcular em um local aonde a intensidade é 10 elevado a zero. Aqui em cima. Aqui embaixo vai mudar? Não. Aqui embaixo sempre é I0. E quanto que vale I0? 10 elevado a menos 12. Agora, aqui em cima é o local. Eu apenas estou começando calculando para você um local em que o som tem a mesma intensidade do limiar da audibilidade, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar no local, aqui em cima, 10 elevado a zero. Então, vamos por partes. Então, vamos lá. Vai ficar beta igual a 10 log. Olha só. Aqui você aprende na matemática. Você aprende na matemática que você sempre pode colocar aqui log de 10 a menos 12 menos log de 10 a menos... Log da divisão. Eu aconselho você a não trabalhar com essa divisão, não. Log da divisão, não. Resolve aqui primeiro. Resolve o expoente. Quanto é 10 elevado a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 12? Não é repete a base e subtrai o expoente?
Quanto que vai dar menos 12 menos menos 12? 0. 0. Perfeito. Perfeito. E agora a gente entra na primeira propriedade que a gente precisa gravar de log na base 10. Vocês entenderam que isso aqui é um log na base 10, né? Eu não preciso botar o 10 aqui de baixo. É um log na base 10. E aí, veja bem, log na base 10 de 10 elevado a qualquer coisa será qualquer coisa. Hã? Vou botar aqui, ó. Primeira propriedade. Olha lá. Log na base 10 de 10 elevado a x vale x. Ah, é só descer o expoente. É isso que eu quero dizer. É só descer o expoente. Então, se o log é na base 10 de 10 elevado a 10, resposta 10. De 10 elevado a 8, resposta 8. De 10 elevado a 0, resposta 0. Então, o nível sonoro será 10, que está ali fora, tem nada a ver com isso, vezes log na base 10 de 10 elevado a 0 é 0. E aí, quanto que é 10 vezes 0? 0 decibel. E aí, Dan, foi por isso que ele chegou que, quando a intensidade do lugar é essa, 10 elevado a menos 12, o nível sonoro de vibração será 0, que é óbvio, né? Quando a intensidade local bater com o limiar de audibilidade. Agora, para você entender mais ainda, eu preciso apagar. Vocês me dão um ok aí, que vocês vão tirar um printão aí, para eu poder apagar, para o Dan entender o restante. E todos vocês também, claramente. Já pode? Já pode? Já pode? Pode. Pode. Então, o máximo ali seria 120. Aí, ó. O João já pegou a regrinha básica, né, para resolver a parada. O máximo não, né? O limiar da dor. Porque o Então, máximo... o máximo que a gente pega ali na questão, né? O máximo o que quê? a gente escuta Não. O máximo Sem sentir não dor. é o linear da dor, né? Então, Perfeito. mas foi o que eu quis dizer. No máximo. Agora sim, o máximo sem sentir dor. Agora, ó, beta é 10 log, agora nós vamos lá na intensidade local quando tem dor, 10 a 0. E o que, que vem aqui de baixo? Sempre 10 a menos 12. Sempre. Ok? E aí nós vamos ter, então, beta igual a 10 log de, lá, repete a base e subtrai o expoente. 0 menos menos 12, dá mais 12. Então, repete o 10. Quanto que é log na base 10 de 10 elevado a 12? 12. Desce o expoente. E aí nós temos aqui 120 decibéis. Esse é, por definição, o limiar da dor. Perfeito? Por definição. Então, nós temos, isso aqui está parecendo um O, está me incomodando, 0 decibéis, ou decibel, e 120 decibéis. Perfeito? Esses são os limites num local, pelo amor de Deus, hein? Num local onde a nossa constante é 10 a menos 12. Se mudar a constante aqui, muda isso aqui também, claro. Né? Mas num local onde a nossa constante é 10 a menos 12, que aparece em praticamente todo exercício, esses são os valores de audibilidade e dor. E quando eu disse para você, o Teixeira já pegou a situação ali, porque ele entendeu que o nível sonoro está indo de 0 a 120. E a intensidade está indo de 10 a menos 12 a 10 a 0. Vocês entenderam que aqui eu tenho 120 casas e aqui eu tenho 12 casas? Então, ele se relaciona numa potência de 10 elevado a 1. Exemplo, 10 elevado a menos 12 é 0. 10 elevado a menos 11 é 10 decibéis. 10 elevado a menos 10 é 20 decibéis. 10 elevado a menos 9 é 30 decibéis. Está observando que a cada 10 a 1 que vai aumentando, cada 1 que aumenta na potência, são 10 decibéis que aumentam no nível sonoro? Essa é a relação exponencial, né? Para cada 1 de potência que aumenta, 10 que vai aumentar do lado de lá. E isso é uma relação exponencial.
E aí vai indo, 30, 40, até 120, que é quando acabar o expoente aqui, chegar a 10 elevado a zero. Conseguiu pegar essa manha? Conseguiu enxergar isso aí? Se 10 a menos 12 é 0 e 10 a 0 é 120, né? Aqui vai aumentar de 1 em 1 o expoente e aqui vai aumentar de 10 em 10 os decibéis. Perfeito? Perfeito? Ou não perfeito? Fazer mais um, ó. Num local onde a intensidade é 10 elevado a menos 2. Aqui embaixo, 10 a menos 12, sempre. 10 a menos 2 com 10 a menos 12, o menos 12 sobe mais 12, com menos 2 vai dar 10. Perfeito? E aí eu tenho log na base 10. De 10 elevado a 10 é 10, vezes esse 10 aqui, 100 decibéis. Essa é a primeira propriedade. Simples, né? Tranquilo ou não? Tranquilo. Muito tranquila, né? A segunda propriedade, eu preciso apagar de novo. O quadrinho está enchendo muito rapidamente. Rapidamente, o quadrinho da gente vai enchendo Dele demais. já sempre. Já meteu Foi printoso? longe, hein? Já. Rapidamente. O quadrinho da gente encheu de repente. Lindões, a outra propriedade é se ele te der beta. Falar que num determinado local, né, tá rolando um som de 80 decibéis. Determine a intensidade local. Você vai substituir. Vamos lá? Beta é igual a 10 log de I, que você quer calcular, dividido por 10 a menos 12. Imediatamente eu convido você a passar, pelo amor de Deus, esse 10 dividindo, né? Ou, de preferência, cortar ali, de um lado e do outro, né? Simplificar 80 com 10. E aí sobrou o que, padrinho? 8 igual a log de I sobre 10 a menos 12. Amado, para você encontrar o valor de I, você tem que arrancar esse log daqui. Que agora você quer achar I. Como é que você faz para arrancar esse log daqui? O que tem que fazer com essa expressão inteira? Tem como fazer de cabeça, né? Mas eu não lembro como é que você faz para tirar log. De cabeça, acho que praticamente todo mundo, né? Já senta, mete o dedo e já sabe a resposta. Mas só tem uma forma de você tirar log, né? É você lembrar que, aí, propriedade 2, são só essas duas que você vai ter que gravar, tá bom? Olha que lindo. 10 elevado a log de qualquer coisa é qualquer coisa. É a propriedade inversa da primeira. É. 10 elevado a log de qualquer coisa é qualquer coisa. Ô Simon, pera lá então. Qualquer coisa aqui é I dividido por 10 a menos 12, né? Então, para arrancar esse log aqui, eu tenho que fazer log de qualquer coisa virar expoente na base 10? É. Mas como é que eu faço isso aqui virar um expoente, subir para a base 10, se não tem base 10 aqui? Fazendo a mesma coisa dos dois lados. E a base 10 já está ali, né? Log na base 10. Muito bem lembrado aí. Então, eu tenho que fazer dos dois lados. Então, vamos lá? Como é que eu saio desse pepino? Você claramente vai fazer de cabeça. Mas como é que matematicamente eu saio desse pepino? Boto os dois lados na base 10. Então, vamos lá? Do lado de cá vai ficar base 10, o 8. E do lado de lá, base 10, aquilo tudo. Log de I sobre 10 a menos 12. Porém, repete o 10 a 8 aqui, porque não vou fazer nada com ele. O que a gente acabou de aprender? 10 elevado a log de qualquer coisa vale quanto?
qualquer coisa. Então, 10 elevado a log de I sobre 10 a menos 12 vale quanto? I sobre 10 a menos 12. É o que a galera faz de cabeça, né? Rapidash. Né? Estou mostrando para você como que você vai passar esses passos matemáticos, se preciso for. Aqui, nem precisa ensinar, né? Multiplicate Crusaded, né? A nossa intensidade vezes 1 é igual a 10 a 8 vezes 10 a menos 12. E na multiplicação é só repetir e somar. Menos 12 mais 8 menos 4 watts por metro quadrado. Ah, mas aí dá mais trampo, né, Simon? Dá não, porque eu tenho certeza que quando você chegar nesse ponto aqui, você já vai pular para esse final. Muito dificilmente você vai ficar repetindo essa linha aqui. Você já vai falar assim, eu entendi, para arrancar isso daqui é só repetir o I sobre 10 a menos 12, mas o número que tiver aqui vai ter que virar expoente na base 10, porque é o que o log é do lado de lá, log na base 10. Então, essa é a segunda propriedade que você vai precisar. Então, se te der a intensidade, quiser achar beta, propriedade 1. Se te der o beta e quiser a intensidade, propriedade logaritmo número 2. Muito de boa, não? Tranquilo demais, é só subtrair os expoentes. Perfeito. Agora vamos na relação exponencial entre beta e I, que eu falei para você, que é uma das partes mais importantes aqui para a gente. Vamos nessa relação? Eu preciso apagar de novo. Tira um printão aí, por favor. Parece que a gente está estudando muita coisa, né? Mas na verdade é uma coisa só, né? Tudo a relação com beta. Já podemos? Pode, já mandei lá no grupo. Rapidamente, João Luiz é da gente. Manda print pro grupo, pra galera estudar. João Luiz é barbudo. Manda print no grupo, pra galera estudar. Eis o nosso último exemplo. Ok? Um torcedor grita, vou colocar ele bem assim, rapidão, para a gente só resolver, tá? Grita 40 decibéis. 10 mil torcedores gritam beta igual a... Tá aí. Muito doido, né? Um torcedor, na hora do gol, tá gritando 40 decibéis. 10 mil que se juntam vão gritar quanto? Primeira coisa que eu preciso identificar. Qual é, Simon? Eu preciso calcular o nível sonoro de 10 log de 10 mil torcedores que gritam em uma intensidade. Esses torcedores, o exercício vai dizer que eles gritam na mesma intensidade máxima. E qual seria essa intensidade? A intensidade relacionada a 40 decibéis. Então é muito importante, para você calcular o nível sonoro dessa galera toda, você precisa fazer log de 10 mil torcedores que gritam I, tudo isso dividido por I0. É assim que se resolve o problema de várias pessoas gritando ao mesmo tempo para calcular o nível sonoro total. Então, olha que legal, esse 10 mil não entra aqui fora numa relação linear. Se um grita 40, 10 mil vão gritar 40 vezes 10 mil. De jeito nenhum. 400 mil decibéis, você vai no estádio de futebol, se 120 decibéis é dor, 400 mil decibéis, arregaça o tímpano. Na hora do gol, gol! Pá, 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 morre todo mundo. Não, não é assim que vai funcionar, ok? Então, na hora do gol, a galera vai gritar, vai aumentar a intensidade local, 10 mil vezes, por isso vai aumentar o nível sonoro. Mas não a ponto de matar todo mundo. Seria loucura, né? O Marcos está botando aí, seria pala. Então, primeira coisa que eu faço,
Qual é a intensidade de grito máximo desses torcedores? A gente vem para cá. 40 é igual a 10 log de I dividido por 10 a menos 12. Nós vamos calcular I. Quem é I? A intensidade local de cada um. A intensidade de grito de cada um. Então, cortando aqui, a gente já sabe que esse 4 vai virar 10 elevado a 4. A gente já fez isso, né? E ali, I sobre 10 a menos 12. Acabei já fazendo isso. Multiplicando o cruzado, quanto vale o nosso I, moçada? Menos 12 mais 4. 10 elevado a menos 8. Então, esse é o grito máximo dos torcedores que estão naquele jogo, naquele momento. É esse grito que eu vou jogar ali. Vamos calcular então agora para saber o aumento. Beta é igual a 10 log, aí eu vou fazer diferente, tá? Eu vou chamar 10.000 de 10 elevado a 4. Tem problema não, né? E a intensidade de cada um deles, 10 elevado a menos 8. Tudo isso dividido pela local. Então, antes de sair fazendo qualquer trem, resolve isso aqui primeiro. Vou até fechar aqui. E puxar para cá. Quanto que vai dar Mas isso? como que vai dar 0? Vai dar 0? Ah, não, é menos 8. Eu tô Vai não. fumando aqui. Ó, o 10 a menos 12 sobe mais 12. 12 com 4, 16. Menos o 8 que está ali, 10 elevado a 8. Nosso melhor seria o estádio calado, pensa. Impossível, né, Vitão? Então, beta vai ser 10 log de 10 elevado a 8. Olha quanto que vai aumentar a situação, mano. 10 log de 10 elevado a 8 é 8. Então, resposta 10 vezes 8, que dá quanto? 80 decibéis. Aumentou o barulho? Claro que aumentou. Aumentou o barulho, né? Perfeito, tem que aumentar mesmo, é mais gente gritando. Mas tá um aumento logarítmico, exponencial, e não um aumento linear. Significa que está dentro da faixa que a gente está escutando, legal, né? Tá abaixo do limiar da dor. Entendeu? Nem discute, João. Tá no momento estádio calado de todo mundo, né? No exato momento aí, tá? Atualmente agora praticamente todo mundo. 80 decibéis abaixo do limiar da dor, então, seja, é um grito, né, é uma explosão ali de um volume, mas, porém, ainda dentro do que a gente está escutando, sem, né, fazer muita firuleta. Então, dá para você perceber, com esse cálculo, que para o negócio sair muito do prumo, para estourar o seu tímpano, a gente tem que botar mais zeros aqui, ó. Primeiro, as pessoas gritarem mais forte do que isso, né? E a gente botar mais zeros aqui. Não adianta botar mais pessoas, 20, 30, 40 mil. É botar mais zeros. 100 mil, 1 milhão de pessoas, 10 milhões, 100 milhões de pessoas. Quanto mais zeros eu coloco aqui, maior é a chance de atingir aquele limiar da dor, né? Não é botando 20 mil aqui, sacou? Ah, Simon, como é que seria 20 mil? Ah, teria um 2 aqui na frente. E aí você teria log de 2 vezes 10 elevado a 8. Aí teria que ser log de 2 mais log de 10 a 8. Então, teria que lembrar desse log de 2. O exercício tem que trazer para você, porque é uma constante. Então, quando ele vier com essa brincadeira de que um cachorro late com tal nível, 30 cachorros, já sabe que você vai ter que cair no log de 3, porque vai ser 3 vezes 10 a 1 para calcular ali. Então, vai cair no log de 3, vai cair no log de 2, cair no log de 5. Então, depende. Aí dá o log de Mas 2. Aí Mas tem que trazer para você, tá? Tem que trazer para você os valores de logs. Fala, Dan. Não, é que eu ia falar que a intensidade, vamos supor, de um cachorro, igual você falou aí, da audibilidade da dor é diferente da do ser humano, então vai ser diferente. É diferente, mas ele pode tudo trabalhar com o latido do cachorro para o nosso limiar, que o cachorro está latindo, mas quem está escutando? Você, entendeu? Então o cálculo vai ser o mesmo,
Apenas ele vai estar falando, pegando lá o decibel que sai do cachorro, você vai calcular a intensidade latida por ele, ver quantos cachorros estão latindo e ver qual vai ser esse nível sonoro para você, ok? É igual, por exemplo, um outro exercício de túnel, né? Quando coloca os carros dentro de um túnel e um carro buzinando, quando dá um engarrafamento dentro de um túnel. Aí a pessoa começa a buzinar e vem o segundo buzina também, quando vê tem milhares de carros no túnel buzinando lá dentro. Aquilo ali é ensurdecedor, né? Um barulho muito forte. Também tem perguntas assim, falando que a buzina de um carro tem tantos decibéis, né? 1000 carros parados num túnel buzinando ao mesmo tempo, teria qual nível sonoro? Mesmo jeito, acha a intensidade da buzina de 1 e joga na equação para multiplicar N buzinas, N latidos, N gritos, N pessoas, N violões, N o Simon, que tiver. mas a questão do túnel aí, o som não vai e volta? Não entendi? Mas a questão do túnel, o som não vai e volta? Não, tem as Se questões tá de fechado? batimento, tem as questões de batimento, tem as questões de amplificação, mas tirando tudo isso, ele só pergunta qual vai ser o ruído total, no momento em que todo mundo buzina ao mesmo tempo. Né, esse barulho vai sair ao mesmo tempo e todo mundo vai escutar esse primeiro barulho, independente do eco que venha produzir, entendeu? Independente disso. Então, meus amados, talvez aqui seja o maior problema, né? O maior pepino de tudo aquilo que a gente estudou hoje, mas dá para sair legal também. Menos de 1 minuto, tira a foto, por favor, estou com medo de fechar aqui, eu esqueci de falar para vocês. Confere aí quem não colocou presente na lista. Vou mandar no grupo. Valeu, João. É o barbudo mais printoso que tem na sala hoje. Só perde para os cachinhos da Vitória. Não que os do Guilherme também não sejam bonitos, tá, Guilherme? Não fique triste. Não, os cachinhos agora do Alô, Heitor são Simon. melhores. Careca do Heitor. Beijo, lindos. Valeu, Simon. Bom descanso, tá? Agora Façam a Não, deixa tarefa. ele pra falar que o Heitor não tem